Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Direito em 5 Minutos. Olá a todos! Antes de começar, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma das nossas análises. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no título 7 da Lei de Execução Penal. E a gente vai falar dos incidentes de execução. Um nome que parece complicado, né? Mas que na prática são assim. São as reviravoltas que podem acontecer depois que a sentença já foi dada. Exato. Vamos desmistificar os artigos 180 a 193 e focar naqueles pontos que, olha, sempre caem em concurso. A nossa missão é essa. Ok, vamos analisar isso. Para começar, a lei divide esses incidentes em 3 grandes grupos, né? As conversões, o excesso ou desvio e, por fim, anistia e indulto. Isso. Vamos um por um. O primeiro, as conversões, é basicamente sobre adaptar a pena quando alguma coisa muda no meio do caminho. E o artigo 180 já começa falando da conversão de uma pena restritiva de direitos, tipo prestar serviço para a comunidade em pena de prisão. Mas em que situações isso acontece? Não pode ser por qualquer motivo, imagino. De jeito nenhum. O artigo 181 é muito claro. Ele traz 2 hipóteses. A primeira é bem, intuitiva. A pessoa simplesmente descumpre a restrição sem uma justificativa. Ah, claro. Faltou ao serviço comunitário várias vezes, sem um bom motivo, por exemplo. Exatamente. A segunda é um pouco mais técnica. É quando surge uma nova condenação por outro crime e essa nova pena é de prisão. Aí muitas vezes fica impossível cumprir as 2 ao mesmo tempo. Sei. Como alguém que está preso em regime fechado vai prestar serviço comunitário no fim de semana? É incompatível. Pois é, esse é um ponto clássico de prova, sabe? A conversão não é arbitrária, ela depende dessas condições. E como funciona essa conversão na prática? O juiz simplesmente decide e pronto. Não. O parágrafo 1º do 181 garante o contraditório. O juiz tem que ouvir o condenado antes de tomar qualquer decisão. Entendi. E se a pessoa já cumpriu parte da pena restritiva? Esse tempo se perde? Não, de forma alguma. O parágrafo 2º diz que o tempo cumprido é descontado. É o que a gente chama de detração. Certo. Agora, a lei também prevê o caminho contrário, né? O artigo 183 fala em converter a pena de prisão em medida de segurança. Sim, e esse é um ponto fundamental. Acontece quando, durante a execução da pena, a pessoa é acometida por uma doença mental. Ah, então é uma questão de saúde. Gente, é uma medida humanitária e de saúde pública. Não faz sentido manter uma pessoa com um transtorno psiquiátrico grave numa prisão comum. Ela precisa de tratamento. E quem pode pedir isso? Olha, a lei é bem ampla. Pode ser o juiz de ofício, o Ministério Público, a Defensoria ou até a direção do presídio. E isso vale tanto para a internação quanto para o tratamento ambulatorial, como diz o artigo 184. A ideia é buscar a medida mais adequada. Certo. Então a gente já viu como a pena se adapta à realidade da pessoa. Agora vamos para uma parte que eu acho que fica realmente interessante. O excesso ou desvio. Exato. O artigo 185 fala sobre quando a execução da pena vai além do que a lei ou a sentença determinaram. E o fascinante aqui é que este é um mecanismo de controle da legalidade da execução. É o sistema fiscalizando a si mesmo. E os exemplos que a lei dá são muito claros, né? Tipo, quando o condenado cumpre pena no regime mais rigoroso do que aquele que foi definido na sentença. Esse é o caso mais clássico. A pessoa tem direito ao semiaberto, mas por falta de vaga, o Estado a mantém no fechado. Isso é ilegal, é um excesso de execução. E também quando a pena dura mais tempo que o fixado. Parece absurdo, mas acontece. Acontece mais do que a gente imagina. E qualquer ato que vá além dos limites da lei também se enquadra aqui. É a garantia de que os direitos do condenado, mesmo preso, serão respeitados. E o artigo 186 detalha o procedimento, né? Quem é que pode reclamar disso? E aí a lei também foi muito inteligente. Pode ser o próprio condenado, o cônjuge, um parente, o MP, o conselho penitenciário. Nossa, bastante gente.
A ideia é ter vários fiscais, então? Exato. A ideia é que a ilegalidade seja corrigida o mais rápido possível. O juiz ouve as partes e decide. Ok, isso cobre os erros do sistema. Agora vamos para o último grupo de incidentes: anistia e indulto. Aqui a coisa fica um pouco mais política, eu diria. Sem dúvida, é onde o poder executivo entra em cena. A lei aqui foca mais no procedimento do indulto. A anistia geralmente apaga o fato, o crime, e costuma ser para crimes políticos. Certo. E o indulto perdoa a pena. E o artigo 187 fala do indulto individual, que a gente chama de graça, né? Isso, a graça é um pedido feito para uma pessoa específica. Pode ser iniciado pelo próprio condenado, pelo Ministério Público, pelo Conselho Penitenciário. E como é o caminho desse pedido? É um ponto que sempre cai em prova, o procedimento. É sim. O artigo 188 diz que a petição vai para o Ministro da Justiça. Aí o artigo 199 estabelece que o Conselho Penitenciário tem que preparar um parecer sobre o mérito do condenado, se ele merece o benefício. Analisa o comportamento, o tempo de pena. Exato. Depois de todo esse processo no Ministério da Justiça, como diz o 191, o pedido sobe para o presidente da República. É ele quem dá a palavra final. É um ato de clemência, de competência do chefe do executivo. E o que acontece depois que o presidente concede o indulto? Aí a bola volta para o juiz da execução. O artigo 192 diz que o juiz, com base na decisão do presidente, vai declarar a pena extinta, se for um indulto total. E se for parcial, o que a gente chama de comutação? Aí ele só ajusta a pena, recalcula o tempo que ainda falta cumprir. Entendi. Mas tem também um indulto coletivo, né? Que é o que a gente vê todo ano no Natal. Sim, e o artigo 19 trata disso. A grande diferença é que, enquanto a graça é solicitada, o indulto coletivo é concedido por um decreto geral do presidente. Ah, então ninguém precisa pedir. Exato. O juiz pode aplicar de ofício ou as partes podem requerer, mas com base num decreto que já existe e que estabelece os critérios para todo mundo. É uma ferramenta importantíssima de gestão da massa carcerária. E um tema recorrente em provas, com certeza. Com certeza. Então, o que tudo isso significa? Fazendo um resumo rápido, a gente viu 3 tipos de incidentes. As conversões, que adaptam a pena à realidade, o excesso ou desvio, que funcionam como uma fiscalização da legalidade. E a anistia e o indulto, que são a expressão máxima da clemência do Estado. Perfeito. E eu acho que o mais importante para quem está estudando é entender não apenas o que são os incidentes, mas principalmente o procedimento de cada um. É aí que as bancas de concurso costumam focar. Ótima dica. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Se essa análise ajudou vocês, não esqueçam de deixar o like, comentar com dúvidas ou sugestões e, claro, se inscrever no Direito em 5 Minutos. A participação de vocês é o nosso maior incentivo. E para a gente fechar, acho que fica uma reflexão, né? Sim. A análise do indulto nos mostra um ponto de tensão interessante no sistema de justiça. A decisão final sobre a liberdade de alguém que passou por todo um processo judicial acaba nas mãos do Poder Executivo. Isso levanta uma questão importante. Qual deve ser o limite do poder de clemência do Estado frente às decisões do Poder Judiciário?